A primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao 17. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Meus irmãos, tem um assunto que pouco se fala, mas que é de grande interesse ao povo de Deus. É a respeito dos galardões. Qual é a vantagem de se trabalhar para Jesus? Aí alguém diz, por causa dos galardões. Você trabalha para Jesus Cristo por causa dos galardões. Então, e o que seriam os galardões? O que seriam esses galardões que os crentes tanto almejam, que os crentes tanto desejam receber do Senhor? Nem todos os crentes desejam por galardões, a verdade é essa. Já ouvi de alguns crentes dizerem o seguinte: não, para que galardão? No céu não vai existir pobreza, não vai existir dor, não vai existir inveja, não vai existir nada que possa trazer algum prejuízo para nós. Por que então galardão? Eu mesmo não tenho interesse em galardão, não. Já falaram para mim. Para mim, um cantinho lá no céu já está bom demais. Não tenho interesse em galardão. Será que é por isso que essas pessoas não trabalham para Cristo? Porque elas não estão tão interessadas nos galardões que o Senhor promete em sua palavra? E aqueles que têm interesse pelos galardões? Aqueles que sabem a importância do que é o galardão vindo do Senhor. Eles estão trabalhando para Cristo por causa desses galardões. Por que então a gente vê na igreja poucas pessoas trabalhando? Se você perguntar para alguém, tu quer receber os galardões do Senhor? A maioria dirá, sim, eu quero. É o que eu mais quero nesta vida, receber os galardões do Senhor. Mas então, por que não se vê tantas pessoas trabalhando? Porque o galardão, meus irmãos, os galardões, eles, segundo a palavra de Deus, não vêm de acordo com uma graça, mas vêm de acordo com uma obrigação, com um dever. É certo que o nosso Deus ele não tem obrigações nenhuma referente às pessoas, referente ao ser humano. Todos pecaram e a única coisa que eles mereciam era ir para o inferno. Mas o Senhor Deus tem obrigações com a palavra dele. E ele concedeu a sua palavra ao seu povo. E ele prometeu que o seu povo seria salvo. E ele prometeu que nenhum do seu povo se perderia. E ele também prometeu que recompensaria o seu povo pelos trabalhos que eles fizessem. Então, o Senhor, neste sentido, por causa de sua palavra,
ele tem compromissos para com o seu povo. E o que seria o galardão? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Observem bem o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, se você trabalhar para o Evangelho, se você trabalhar para Deus, ou para alguém, essa pessoa tem uma dívida com você. E Deus também se coloca como que estando em dívida com você, o próprio Deus. O galardão vem de acordo com o seu trabalho, a sua salvação não. A sua salvação foi um ato de Deus, somente de Deus, exclusivamente de Deus, e você não teve participação nenhuma. Nenhuma. Nem para dizer assim: ah, mas eu tive fé. Você pode dizer. Porque a palavra de Deus diz que a fé é um dom, é um presente de Deus. Você jamais poderia ter tido fé se Deus não tivesse colocado a fé no seu coração. Se Deus não tivesse ressuscitado você dentre os mortos espirituais, você jamais poderia ter tido fé em Deus. Consequentemente, você seria eternamente condenado. Então, Deus, sem obra nenhuma de sua parte, mas a obra toda partindo dele, inclusive desde o início, elegendo vocês, escolhendo vocês, foi um ato soberano dele, que não houve participação nenhuma de vocês. Vocês nem existiam e Deus já tinha escolhido vocês. O mundo nem existia e Deus já tinha dito: estes serão meus. Então você não participou com nada, você nem sabia que existiria. E depois que ele te escolhe, ele envia o filho dele para fazer toda a obra que Deus exigia que você fizesse para que você pudesse ser salvo. Ou seja, o que é que você poderia fazer para ser salvo? Tudo o que Cristo fez. Seria possível isso? Óbvio que não. Você teria que nascer sem pecado. Você teria que viver neste mundo sem pecar. E você teria que estar em plena comunhão com Deus, sem falhar em um pensamento sequer. Então era impossível. E Deus, sabendo disso, envia Jesus Cristo para fazer toda a obra necessária que você precisava para ser salvo. E Cristo faz. A recompensa deveria vir para Cristo, porque o trabalhador é digno do salário. E Deus agora tinha uma dívida com o filho dele, porque fez tudo direitinho, perfeitamente. Só que o plano era Cristo trabalhar e você receber a recompensa do trabalho que Cristo teve. E Cristo receber a punição da sua sujeira, da sua ignorância, da sua negligência, da sua união com o diabo. Tudo isso cairia como punição sobre Cristo. Deus puniria Jesus Cristo por ser tudo que vocês foram. E vocês receberiam toda a recompensa do trabalho e da obra de Cristo. Tudo que Cristo foi para Deus, vocês receberam por conta dessa substituição. Então, na salvação, é importante que fique bem claro que não foi trabalho dos irmãos. E Deus não tinha dívida nenhuma com os irmãos, no sentido da salvação, mas no sentido de receber recompensas, galardões da parte de Deus. Deus se põe, assim Ele quis, assim Ele determinou em sua palavra, como que tendo uma dívida com os irmãos. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Aqui também, se nós formos entrarmos, se a gente for entrar para a questão do monergismo, que é aquilo que tudo que nós fazemos e pensamos provém da graça de Deus, aí é outra questão. Mas não é isso que a gente vai estudar hoje. Nós vamos estudar o que é galardão, ou
O que é que você deveria fazer para ter os galardões? Observe. Se você for para o dicionário, eles vão colocar o galardão como sendo uma recompensa por serviços importantes. O galardão não é simplesmente uma recompensa por um trabalho, mas é uma recompensa por um trabalho especial, por um trabalho importante, que é de onde vem a glória, que é de onde vem a honra. Você recebe a honra e a glória pelo trabalho que você prestou, porque este trabalho era de suma importância, era extremamente relevante. Então, galardão aponta para isso, para um trabalho superior aos outros trabalhos. Agora, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo à igreja de Corinto, dizendo o seguinte, que todos precisam trabalhar, e todo o trabalho dos irmãos tem que ser fundamentado, tem que estar alicerçado num fundamento. Precisa ter um fundamento. Você não pode trabalhar sem o fundamento. Agora, só que existem muitos fundamentos, que depois nós vamos, com a graça de Deus, observar parte a parte esses fundamentos. Mas precisa ter um fundamento, uma estrutura, o alicerce. Você vai construir a sua vida, construir toda a sua obra, tudo que você faz em cima de um alicerce, de um fundamento, para que não se abale, para que não se destrua. E Paulo aqui está dizendo, olha, o fundamento é Jesus Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Não tem para onde vocês irem, se vocês desejam ter galardão, se não forem trabalhar fundamentados em Jesus Cristo. Que trabalhos são esses? Os mais diversos, meus irmãos. Em Mateus, se os irmãos puderem acompanhar, Mateus capítulo 6, vocês vão observar que fundamentos poderiam fazer com que a obra dos irmãos fossem destruídas. O versículo 1 diz assim, Mateus capítulo 6, o versículo 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça dentre os homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então, observe, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui. Ele está dizendo, olhe, tenham cuidado, guardem-se, vigiem, para que vocês não pratiquem coisas com o fim, pensando, desejando ser vistos pelos homens. Entenda isso. Se você agir dessa maneira, o seu fundamento sabe o que é? Homens. O seu fundamento não está sendo Cristo, está sendo homens. Então o seu galardão se esvai. Você recebe galardões, sabe de quem? De homens. É o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Quando ele diz assim, observe, no jejum, o versículo 2, do versículo 2 ao 4, ele diz, quando, pois, deres esmola das esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que lixo de recompensa eles receberam. Eles fizeram uma obra e eles eram dignos de recompensa. Porque a recompensa pelo trabalho não vem pela graça, mas pela dívida. Então estas pessoas eram dignas de alguma recompensa. Mas eles tiveram o aplauso dos homens.
E Jesus Cristo e só eles já receberam a recompensa deles. Eles já saíram com suas recompensas. Não deu em nada. Agora, Jesus Cristo diz: tu, porém, ao dares esmola, ignore o que a tua mão esquerda, o que faz a tua direita, para que tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará, ou seja, te dará o galardão por esta obra especial que você realizou para Ele. Então, entendam, meus irmãos, a recompensa, ela precisa ter um fundamento, ela precisa estar alicerçada, e o alicerce da obra do crente precisa ser unicamente Cristo. Porque você faz as coisas que você faz. Se for para aparecer, então você vai ter a sua recompensa, aparecer no meio dos homens. Se você estiver interessado em receber recompensa de Cristo, então as suas obras, o seu trabalho, a sua luta tem que estar fundamentada em Cristo. Está vendo esse capítulo de Mateus aqui? Ele vem seguindo uma sequência, esse capítulo 6. E no versículo 6 nós lemos que cuidado para vocês não exercerem a justiça de vocês com o fim de serem vistos pelos homens. Depois, do 5 ao 8, fala das esmolas. Do versículo 2 ao 4 fala das esmolas. Ou seja, você está fazendo um trabalho de ajudar pessoas. Cuidado para você não tocar trombeta com o fim de ser visto pelos homens. Então observe. Depois ele fala da oração, do 5 ao 8. Dizendo que, olha, quando você for orar, não queira aparecer. Eu só oro. Tem gente que só ora aqui na igreja. Pronto, isso seria uma forma de mostrar que quer aparecer. Se você não tem vida de oração em sua casa, trancado no seu quarto, você é um hipócrita. Então você só está aqui para aparecer. Mas se você quer ser visto pelo Pai, você ora em todo lugar que o Pai deseja que você ore. Então você ora aqui, mas você ora também no seu quarto. Porque é impossível você fazer coisas sem que todos vejam. Você não tem como orar somente trancado em um quarto. Não é isso que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo é que se você não tem o costume de orar sozinho entre você e Deus, então você só tem o interesse orar para aparecer. Agora, se você ora sozinho no seu quarto, trancado, sem ninguém ver, sem sair, e sem dizer a ninguém que estava orando, porque também tem isso. Conheci um homem que ele vivia mostrando os joelhos para o povo. O joelho dele tinha 2 caroços vermelhos. Ele dizia, isso é de oração, isso é joelho de oração. Eu me tranco no quarto, sozinho, eu e meu pai, e oro. E meu joelho já está desse jeito. Estava buscando louvores de homens. Porque ninguém precisava ver o joelho dele, nem saber o motivo daquele joelho estar assim. Não é isso que Jesus Cristo está dizendo, que você não deve orar na igreja ou em lugares públicos. Deve sim. O que ele está dizendo é, se você só faz isso, então você quer aparecer. Depois ele fala do jejum, dizendo, olha, tem pessoas que jejuam e ficam tristes, com o semblante abatido, para que as pessoas digam, eu acho que ele está jejuando. Aí Jesus Cristo, não, lave seu rosto, porque ninguém precisa ver. A recompensa você terá do Pai Celestial. E do 19 ao 21, Jesus Cristo fala dos tesouros no céu. Então, observe. Fazendo estas coisas, além de muitas vezes você ter recompensa aqui na terra, porque geralmente não vem. Pelo contrário, às vezes vem mais tribulação do que recompensa na terra. Mas a dívida que o Pai sente ter com vocês permanecerá sempre e firme. Como diz, por exemplo, Paulo aos Coríntios ainda, ele diz,
Olha, Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês evidenciaram para com todos os santos. Ele vai retribuir a cada um dos irmãos. Ele não é injusto de esquecer da obra dos irmãos. Então, cada obrinha, existem muitas coisas que os irmãos fizeram, fundamentados em Cristo, e que nem mesmo os irmãos lembram, e que caiu no esquecimento de todo mundo. Nem a pessoa que foi recompensada lembra mais, e nem mesmo você. Mas Deus não é injusto para esquecer. Ele tem tudo registrado, Ele tem tudo decretado como será a recompensa de vocês, meus irmãos. Então a recompensa virá. E o que os irmãos fazem aqui? Ecoa no céu. Ou ecoa no inferno. Porque as pessoas que vivem olhando apenas para si, trabalhando apenas para si, fazendo tudo para si, essas pessoas não têm nem a Cristo. Não são aquelas pessoas que uma hora fazem fundamentadas em Cristo porque têm a Cristo, mas outra hora falha porque o orgulho, a vaidade quer que elas sejam vistas. Não são essas pessoas. Tem pessoas que nunca fazem para Cristo, mas que estão na igreja e que vão para o inferno. Então as obras ou ecoam no céu ou ecoam no inferno. E os irmãos precisam ter consciência disso. Jesus Cristo continua dizendo, e depois dele falar tudo isso, de que seu trabalho tem que ser fundamentado em Deus, alicerçado em Deus, ele diz, juntai tesouros no céu, do 19 ao 21. Ou seja, você está guardando tudo para o futuro. Tem aquelas pessoas que trabalham e dizem, pronto, tantos por cento do meu salário vai ficar no banco. E vai investindo no banco, vai investindo. Ali está guardado. E depois que tiver aquele monte de recursos, ele vai dizer, agora sim eu vou aproveitar. Mas no momento ele não estava aproveitando, porque ele estava guardando. É assim no céu. Só que Jesus Cristo disse, na terra você corre risco. Corre o risco de um governo, como foi no governo de Collor, tomar todo o que você juntou nos bancos. Corre o risco do ladrão te roubar. Existem vários riscos de crises chegar, mas no céu não entra em crise. O céu ninguém rouba. E tudo está bem guardado. Então, o que os irmãos estão construindo está sendo guardado no céu. E os irmãos vão ver tudo quando chegarem lá. E, se Deus permitir, no próximo domingo, nós trataremos a respeito do que é especificamente o galardão. O que é galardão? Muita gente pensa que são pedrinhas. Existem coisas na Bíblia que falam de forma simbólica. E alguém chegou para mim e disse, olha, eu nunca ganhei, que essa pessoa pensava que recebia galardão apenas quando conseguia converter alguém ao Evangelho. E ele vivia pregando, e segundo ele, ninguém aceitava Jesus. Aí ele disse, quando um aceitou, como eu fiquei feliz. Ganhei uma alma para Jesus. Oh, que maravilha, ai que maravilha. Já tenho minha pedrinha no céu, ele disse. Já tenho minha pedrinha no céu. Passou algum tempo, eu encontrei ele disse, eita rapaz, lembra daquilo que eu falei para tu, da minha pedrinha no céu? Apoio, eu perdi minha pedrinha. Susto. No céu, você perdeu a sua pedrinha. Ele disse, a pessoa que se converteu se desviou. Perdi minha pedrinha. Como se dependesse dele. Tanto a entrada no Evangelho das pessoas, quanto a permanência. Mas isso é uma obra que depende exclusivamente do Espírito Santo. Tanto a entrada, como a permanência. É promessa de Deus, do Espírito Santo. E é o Senhor que faz com que tudo isso ocorra. Você é um instrumento de levar a mensagem. Não porque o Pai não tinha outro recurso. Porque o Pai precisava de você e você era insubstituível. Não por isso. Porque se você não pregar, segundo Jesus Cristo, as pedras clamarão. Se vocês não clamam, as pedras clamarão. Ele pode fazer o que quiser para que o Evangelho seja ouvido. Mas ele quis dar essa honra a você. Ele quis contratar você para ser trabalhador dele. Ele quis escrever você para que você fizesse parte da equipe de trabalhador dele. E quando você trabalha, você junta um tesouro. O Pai se coloca em dívida
vida para com você, para te recompensar. E tudo que você faz, Ele vai guardando para você no céu, e juntando, e juntando, e juntando, até o fim de sua vida. E quando você construir tudo, e quando chegar o seu dia, Ele te chamará e te mostrará tudo que você conquistou através do seu trabalho, pela graça dEle. Depois, no versículo 23, o Senhor, depois de falar de como é que você deve exercer sua justiça na terra, para que junte tesouro no céu, Ele diz: ninguém pode servir a dois senhores. Entendem isso? O que Jesus Cristo está dizendo é o que Paulo está dizendo. Ninguém pode construir a sua casa em cima de dois alicerces. Não vai dar. Você constrói em cima, a metade em cima da areia, a metade em cima da praia, vai desmoronar e a parte que cair vai puxar a outra que vem junto. Não adianta. Você vê aquelas pessoas que constroem em cima de morros, onde até o governo diz a eles que não construam, que saiam dali porque corre risco de desabar. Às vezes, quando desaba, cai uma parte, não cai a parte toda da casa, mas cai uma parte. E aquele pedacinho que cai, traz a casa junto todo. O que Jesus Cristo está dizendo, olha, ninguém pode agradar ao Pai se fundamentando em outro Senhor que não seja Cristo. Ou você se fundamenta unicamente, exclusivamente a Cristo, e tudo que você faz se fundamenta nele, ou tentando fazer isso com Cristo e isso com seu ego, você não vai permanecer de pé. Observe o que Paulo diz no texto que nós estamos lendo. Ele diz assim: manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, com que através do fogo. Observe o que Paulo está dizendo. Olha, toda a sua obra que você faz, está tudo guardada pelo Pai. E no dia do juízo, todas as suas obras vão passar pelo fogo. Observe, não é no dia que você morrer, não. No dia que você que crê em Cristo morre, nesse mesmo momento você vai para o céu. Vai desfrutar do paraíso, sim. Mas ainda não vai receber as recompensas pelo seu trabalho. Quando você morre, imediatamente você recebe as recompensas do trabalho de Cristo, que é a sua salvação no céu. Isso é algo de Cristo que conquistou para você, sua salvação. Só que depois que você ressuscitar e juntamente com todos comparecerem à presença de Cristo, é aí que Cristo dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele vai dizer: por causa dessas obras que você fez, você terá isso. E aí você receberá as recompensas do seu trabalho, depois da ressurreição. Mas assim que você morre, você vai imediatamente para o céu. Foi o que aconteceu com o ladrão que se converteu na cruz. Os dois estavam xingando a Cristo. Um viu o exemplo e o testemunho e a pregação de Cristo e se arrependeu. E defendeu Cristo, e clamou pela misericórdia de Cristo. E Jesus Cristo disse: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso, ainda hoje. Não para receber a recompensa pelo seu trabalho, mas pelo que eu estou trabalhando. Então Cristo, a recompensa de Cristo foi dada ao ladrão convertido naquele dia, quando ele morreu e recebeu a glória de estar no paraíso. Mas o trabalho dele, da defesa dele pelo Evangelho ali na cruz, de lutar contra o ímpio que ali continuou escarnecendo de Jesus Cristo,
e que reconheceu todo o mal que ele fez. A recompensa pelas orações que ele fez e por tudo, naquele breve momento, ele só vai receber quando Cristo voltar. Que o ressuscitar juntamente conosco, se estivermos mortos ou se estivermos vivos na vida de Cristo, seremos transformados. Mas não antes dele ressuscitar, tanto desse ladrão convertido, quanto de todos os crentes que morreram em Cristo e os ímpios também. Não antes de todos ressuscitarem. Depois que todos ressuscitarem, nós vamos ser transformados à imagem de Cristo, sem pecado, e vamos comparecer à presença de Cristo. Aí, nesse dia, sim, ele dará os galardões. A todo o trabalho que os irmãos fizeram. E o que são esses galardões? Com a graça de Deus, nós veremos no próximo domingo, viu? Deus nos abençoe, irmãos.